Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos para a última etapa, que é o reconhecimento do texto. E lembrando que anteriormente nós usamos a arquitetura IST para selecionar a região de interesse, uma área possível onde pode ter um texto. E nós já podemos observar que esse algoritmo é mais eficiente do que o detector do próprio Tesseract. Se você lembra do primeiro módulo, quando nós passamos essa imagem, o PyTesseract detectou alguns falsos positivos, um nessa parte da imagem e outro nessa parte inferior, regiões da imagem que o algoritmo achou que tinham texto. E utilizando a arquitetura IST, note que nós não temos falsos positivos. Portanto, ela é mais recomendável para você trabalhar com cenários naturais. Agora nós vamos para a etapa do reconhecimento, que é quando nós enviamos esse pedaço de imagem para o PyTesseract para nós termos esse texto, ou seja, para nós transformarmos de uma imagem para um string. Vamos fazer a instalação do PyTesseract. Essa codificação nós não vamos implementar passo a passo, pois nós já tínhamos executado anteriormente. Podemos limpar esse output, criamos o diretório testData e estamos baixando o pacote em português. Podemos observar a pasta com o arquivo em português. Podemos limpar o output. Podemos observar a documentação da função PSM que nós trabalhamos na primeira implementação e vamos fazer a configuração do Tesseract, passando o diretório testData e o PSM igual a 7, pelo fato que nós vamos tratar a imagem como uma única linha de texto, pois é exatamente esse formato que nós temos nesse texto para essa imagem específica. E agora o que nós precisamos fazer é copiar toda essa parte do texto, vamos colar aqui embaixo. Podemos retirar esses comentários que foram utilizados somente para teste. Extraímos a posição X, posição Y, e depois que nós temos o ROI da imagem, nós vamos passar para o Tesseract. Criamos a variável texto, que vai receber o PyTesseract. Chamamos a função image_string. Passamos somente o ROI, lang, idioma português, e também passamos o config igual a variável config Tesseract. Logo abaixo, podemos fazer um print no texto, ele estará em formato de string. Vamos executar, aqui está com o erro, que é o config Tesseract. Vamos só substituir e executar novamente. Note que ele já fez a conversão de imagem para texto no formato string. E aqui temos exatamente o mesmo resultado que nós tivemos anteriormente. E relembrando novamente, esse código vai funcionar se você tiver mais de um texto na mesma imagem. Vamos agora para a última etapa, que é um código adicional, para nós expandir o ROI do texto, que um dos problemas do IST é que a detecção pode cortar um pedaço da escrita devido à detecção cortar muito a borda da área do texto. Aqui nós podemos observar que as bordas do bounding box estão praticamente colados no texto. Em alguns casos, o texto pode ser cortado e dessa forma o algoritmo de OCR vai ter dificuldades para reconhecer algumas das letras. Portanto, nós podemos implementar um código adicional. Eu vou criar uma variável margem igual a 1. Você pode depois fazer o teste com outras margens. Vamos copiar esse código, só para nós termos o exemplo completo. Colamos abaixo. E quando nós vamos fazer a extração do ROI, nós podemos passar o início y menos a margem, o fim y mais a margem, início x menos margem e fim x mais margem.
Podemos fazer um CV2 IMShow para mostrarmos o ROI. Extraímos e imprimimos o texto normalmente, aqui não vai ter nenhuma diferença. Basicamente, nós só estamos aumentando o tamanho do bounding box. Executamos novamente. Note que nós temos um bounding box um pouco mais afastado, conforme você pode fazer o comparativo. Podemos, por exemplo, colocar um valor de margem igual a 3. Note que agora a margem, ou seja, o ROI, ele acabou ficando um pouquinho maior. Não se trata tanto do bounding box quanto do ROI que é extraído. Para que o bounding box fique maior, nós podemos fazer o mesmo código aqui. Início y menos a margem, início x menos a margem, fim x mais margem e fim y mais a margem. Vamos executar. Note que o bounding box ficou com uma espessura maior pelo fato de que nós estamos utilizando a mesma imagem. Aqui, inclusive, nós podemos fazer uma modificação. Ao invés de trabalhar com a imagem original, podemos trabalhar com a cópia da imagem, pois toda vez que você executa esse código, ele está usando exatamente a mesma imagem. Aqui ele também ficou com o mesmo resultado. Vamos precisar acessar essa primeira parte e recriar a imagem. Criamos o IMG e recriamos a imagem original. Agora vamos tentar executar mais uma vez. Agora sim perceba que o bounding box também ficou com um tamanho um pouco maior. Com isso, fechamos esse módulo que você aprendeu como trabalhar com uma ferramenta específica para detecção de texto, que é o IST. E lembrando do processo, primeiro você usa o IST para detectar o texto e depois que você faz a detecção da região da imagem que possui um texto, aí sim que você usa o Tesseract para converter de imagem para string. Obrigado e até a próxima aula!